Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa de saúde financeira e hoje nós vamos conhecer mais um produto que possibilita alguma diversificação, tanto nacional quanto internacional. É o COI. Já ouviu falar do COI? Bom, vamos começar exatamente pelo significado da expressão COI, né? Ela é uma abreviação naturalmente e significa Certificado de Operação Estruturada, ok? Esse tipo de certificado, esse tipo de operação, é uma operação que envolve uma composição de ativos que normalmente tem relação com renda fixa e com renda variável, né? Existem vários formatos de COI, eles são formatos conforme a instituição avalia cenários futuros, né? E depende sempre também do objetivo do que você quer relacionar. Um COI normalmente ele é estruturado da seguinte forma, né? Você vai fazer um investimento lá, onde grande parte do ativo ele é colocado num pré-fixado, por exemplo, num ativo de renda fixa, né? E aquele ativo ali que vai ser responsável muitas vezes, por exemplo, nos COI que trabalham com proteção, né, do capital protegido, né? Tem um capital protegido. Então é aquele valor pré-fixado que vai ser responsável exatamente por manter ou garantir aquela aplicação lá no final. Né? E a diferença do que não seria necessário para garantir, ele é utilizado em derivativos, enfim, com a outra estrutura de renda variável normalmente, que vai ser responsável por buscar uma rentabilidade diferenciada no ativo. Né? Vamos ver algumas características então desse tal do COI. A primeira delas, naturalmente, é que esses COIs eles sempre têm uma data pré-determinada de vencimento. Então eles normalmente são fechados, são produtos que não têm liquidez, onde você amarra lá, tem COIs de 3 anos, COI de 2 anos, COI de 5 anos, que é normalmente o mais comum, né? Você tem um prazo mais longo, e nesses 5 anos é desenhado um cenário para que ele tente alcançar um determinado objetivo. Não é garantia, mas é exatamente o desenho que você formata para ele buscar um resultado com base nas expectativas futuras. Né? Eles trabalham normalmente com valores mínimos, né? Vamos dar um exemplo lá, R$5.000 é o valor mínimo para eu entrar num COI. Então eu posso entrar naquele COI com 5.000 ou qualquer valor superior a esse. Né? Ou muitas vezes é múltiplo de 1.000, por exemplo. Né? Então depende da instituição emissora, é esse que é o detalhe. Né? O emissor ele vai determinar algumas características dele que vão possibilitar você aplicar um maior ou um menor valor. Os indexadores, que é exatamente ao que o COI pode estar relacionado, pode ser tanto nacionais quanto internacionais. Pode ser renda variável, pode ser commodities, pode ser várias alternativas. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. E a tributação, embora a gente envolva aqui renda variável, como a principal característica do COI é renda fixa, ele é tributado pela tabela regressiva da renda fixa. A tributação regressiva da renda fixa é aquela que começa com 22,5%, em 6,5% vai para 20% do resultado, né? Um ano 17,5% e 2 anos vai para 15%. Então se a gente parar para pensar que o COI normalmente tem um prazo lá de 2, 3, 5 anos, ele normalmente vai enquadrar na tributação de 15%, né? Sobre o rendimento, sobre o resultado, sobre o rendimento. Né? Aí, esses COIs, então, ele pode ter vários tipos de estrutura. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Você pode ter exatamente estruturas de taxa fixa, onde ele estabelece alguns objetivos lá e se ele atinge aquele objetivo, você ganha uma taxa pré-estabelecida, uma taxa fixa, né? Que normalmente é bastante atrativa. Aí você pode ter fundos, COIs, que trabalham com alta limitada, então ele vai tentar acompanhar um determinado índice, mas ele vai ter uma trava de alta. Ele vai poder render no máximo 80%, no máximo 100%, conforme a trava que foi desenhada. Pode ter uma alta ilimitada, que daí é aquele que não vai ter limite de alta, né? Ele vai acompanhar o ativo até onde ele for. Né? Ou ele pode ter uma alta alavancada. O que significaria uma alta alavancada? Seria aquele cenário, por exemplo, onde o COI vai ter uma estrutura que pode te pagar 2 vezes o resultado do indicador. Por exemplo, eu usei um COI que está atrelado ao ouro. Se o ouro subir 30%, eu vou ganhar 2 vezes aquilo ali, eu vou ganhar 60%. Né? Só que ele tem, lógico, algumas travas, então tem que olhar cada uma das estruturas. Né? E às vezes você pode ter uma composição, você pode ter um COI, por exemplo, que tem uma taxa fixa mais uma alta ilimitada, ou uma alta limitada. Então depende da estrutura que foi montada, exatamente do cenário que está desenhado. Tá? É interessante observar que alguns exemplos, esses COIs eles podem ter tanto vinculação, por exemplo, com renda variável nacional, renda variável internacional,
pode ter commodities como o ativo foco dele, né? Ou ele pode ter até mesmo fundos internacionais, que às vezes não são acessíveis aqui no Brasil, e daí você utiliza essa estrutura para acessar algum tipo de fundo de investimento lá fora e inclusive às vezes alavancado. Então, naquela história ali que eu comentei antes do ouro, você poder multiplicar o resultado que aquele fundo obtém. E o grande detalhe é que a gente tem no COI muitas vezes a possibilidade, então, da história na proteção, a gente tem a possibilidade de proteção do valor nominal. O que significa que o COI ele não dá retorno negativo, ele só vai dar resultado positivo. Se o ativo que ele está apostando der resultado negativo, você fica com o capital protegido, você fica com aquele valor investido. Mas pode ocorrer uma situação onde você não tem a proteção do nominal. Aí nesse caso, aí pode perder o valor aplicado, certo? Importante observar que COI é uma ferramenta, uma estrutura que não possui FGC, não tem fundo garantidor. Isso significa que a gente tem que olhar o emissor, tá? Porque o risco que você tem então é o risco do emissor, né? O banco que montou essa estrutura de COI não conseguir honrar com aquela, por exemplo, garantia de proteção lá na frente. Então, buscar emissores sólidos, né? Buscar um banco que tenha nome, que tenha condições exatamente de manter aquela estrutura no longo prazo. Então é uma alternativa de diversificação, é uma alternativa que você pode, vamos dizer, assumir a tentativa de buscar retornos de renda variável ou outros tipos de ativos, né, com um risco, vamos dizer, controlado, né, a partir do momento que você pode ter esses COIs com a proteção do capital. Ok, pessoal? Essa é uma ideia, então, mais uma ideia de diversificação e você pode estar avaliando para compor a sua carteira de investimentos. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.